Boa tarde, irmãos. Somos um pequeno povo muito feliz, não é verdade? Calorzinho do Nordeste, calorzinho de Caruaru, uma bênção, né? E eu vou compartilhar com os irmãos 3 mensagens, 3 estudos. Eu não prego, eu estudo com os meus irmãos. Nós estudamos juntos. A irmã White, ela costuma dizer, ela tem uma citação que ela diz que nós precisamos, nestes últimos dias, muito mais de estudos do que de pregações. Então é isso que o povo de Deus precisa nesses últimos dias. Nós precisamos nos debruçar muito mais sobre as Sagradas Escrituras, sobre os escritos inspirados, sobre os testemunhos. Precisamos nos debruçar sobre aquilo que o Senhor Deus deixou para o seu povo como alimento sólido, como alimento vivo, como alimento que vai fazer com que eu e você, nós estejamos de pé em um momento muito próximo, que já está muito próximo, de nós ficarmos de pé sem intercessor por nós. Se você veio aqui a este congresso, você fez um sacrifício para vir aqui. Eu estava conversando com uma irmã, ela precisou deixar o bebezinho dela, o filhinho dela, com papai e com mamãe, para que pudesse vir aqui e se concentrar nos estudos. Queridos, é a primeira vez no Nordeste do Brasil que existe um evento com verdades, com as verdades que o Senhor Deus deixou para o seu povo para esses últimos dias. Os irmãos conseguem entender a grandiosidade deste momento que nós estamos vivendo? Tanto as mensagens que nós vamos compartilhar, e eu vou compartilhar com os irmãos, quanto as mensagens que o Ivan e o irmão Cameron vão compartilhar aqui, são mensagens que nós não podemos nos distrair. Nós precisamos estar concentrados, pedindo em todo momento, aqui, em oração, nós e o Senhor, pedindo em oração, Senhor, me ajude a compreender, e não somente compreender, porque as virgens loucas, elas compreendem também. Nós precisamos compreender e viver, conforme o Senhor nos proporciona que nós vivamos, e Ele vai proporcionar. Nós só precisamos de uma coisa, meus irmãos, um coração disposto. É só isso que o Senhor Deus precisa para fazer a mais grandiosa revolução na nossa vida, porque é a revolução que vai nos preparar para a eternidade. Então, as 2 primeiras mensagens que eu vou compartilhar com os irmãos, são 3 mensagens que eu estou responsável de compartilhar. As 2 primeiras são mensagens de profunda reflexão da Cleuma com ela mesma. O que nós vamos ler aqui nos PowerPoints foi o que o Senhor Deus falou para Cleuma. Então, em todo momento, você não pode, que você lê um texto, meditar, alguma coisa que for dita aqui, você não pode pensar, se o esposo não está aqui, por exemplo, o meu esposo, essa mensagem era para o meu esposo, essa mensagem era para minha irmã, essa mensagem era para o irmão fulano de tal. Não. Essa mensagem é unicamente para você. Como se não houvesse mais nenhuma pessoa aqui, é para você. Então sempre coloque o quê? O seu nome. Sempre coloque o seu nome. Então as 2 primeiras mensagens, elas têm esse direcionamento. A mensagem é para a nossa
enriquecimento espiritual e para que nós firmemos, para que nós nos apresentemos diante do Senhor e o Espírito Santo possa perscrutar a nossa mente, o mais íntimo do nosso coração, da nossa alma, e nós possamos, sim, Senhor, essa sou eu, esse sou eu. Esse é o objetivo das 2 primeiras mensagens. A terceira e última mensagem que eu vou compartilhar com os irmãos vai tratar do momento profético atual. Eu digo que atual, mas na verdade ele vem se desenrolando já há algum tempo. E nós vamos tratar sobre este tema. E todas as nossas reflexões a gente precisa ler muito. Nós vamos ler bastante. Então, muita atenção nos textos. Quando a gente ouve e a gente lê, o impacto da mensagem ele é totalmente diferente. E eu costumo dizer que eu só apresento os textos que os textos são de Deus, a gente só comenta, né? Mas os textos, eles são importantíssimos para nós vermos que o Senhor Deus deixou evidência concreta de que a verdade, ela existe, ela é real e que ela, de fato, prepara um povo especial para o momento da história que já está se afunilando. Nós estamos caminhando para a conclusão, queridos, todos nós que aqui estamos, ainda temos vigor. Mesmo os mais de idade ainda têm vigor. E o Senhor, ele está desejoso de nos usar nos momentos finais da história dessa terra. Mas, como eu disse, ele precisa de quê? Um coração disposto. Então, nós vamos começar meditando a respeito de uma citação, um trecho bíblico muito importante e muito conhecido. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer mais uma oração com os irmãos. Nós poderíamos nos ajoelhar, os que puderem se ajoelhar, por gentileza? Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade e de infinita misericórdia, é em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos ajoelhamos diante do Senhor, clamando humildemente, Pai, que o Senhor cerque este lugar com a proteção dos teus santos anjos. Que o Senhor não permita que nenhum mal se aproxime de nenhum dos teus filhinhos aqui. E, por favor, concede-nos o Espírito Santo, a bênção do Consolador, para que a nossa mente esteja totalmente aberta para receber a mensagem que o Senhor tem para nós. Fala por meio dos teus textos, Senhor, da tua palavra revelada ao teu povo. E abençoe também os nossos irmãos que ainda não chegaram, protegendo-os e guardando-os do mal. Obrigada por ouvir a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Então, a nossa reflexão começa com uma pergunta. Sou jovem rico? Então, essa é a pergunta que eu faço para mim e os textos vão me ajudar a refletir se eu, Cleuma, sou jovem rico ou não. Coloque o seu nome. Vai lhe ajudar a ver se você também é jovem rico ou não. Nós vamos relembrar um trecho bíblico que tem esse relato, que está em Lucas 18, verso 18, e diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Esse jovem, quando ele chegou para conversar com Jesus, esse jovem, nós não sabemos que idade ele tinha, mas para ele ter posses como ele tinha, então ele trabalhou por algum tempo. Então ele não era um jovenzinho, ele era um jovem homem, trabalhador, que tinha posses.
Então ele chegou com toda a sinceridade com Jesus Cristo e fez essa pergunta a ele. A serva do Senhor diz que Jesus amou esse jovem. Por quê? Porque ele não chegou ali simplesmente para fazer uma pergunta como outra qualquer. Ele tinha uma inquietação. Ele tinha sede de algo. Então vamos continuar. Somente encontramos a resposta para essa pergunta aonde? Na palavra de Deus. Então, na versão King James Fiel, diz o seguinte, Mateus 19, de 18 a 20, nos diz: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse o jovem rico, quais? E Jesus disse, tu não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás ao teu pai e à tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta ainda? Ele não poderia ter parado, tudo isso tenho guardado desde a juventude, ele poderia ter parado bem ali. Porque ele percebeu que eu tenho cumprido tudo que Deus pede de mim. Eu tenho cumprido. Mas aí a última pergunta é extremamente importante. O que me falta ainda? E o que é que o texto nos diz? Olha o comentário do Desejado de Todas as Nações. Cristo foi atraído para esse jovem. Sabia ser ele sincero na sua declaração. Tudo isso guardei desde a minha mocidade. Cristo lia o coração desse jovem, sabia que ele era sincero. Ele era um bom rapaz, ele era muito obediente. Ele não matou, não roubou, não mentiu, não cometeu adultério, mas ele tinha um problema. Parábolas de Jesus, página 213, nos diz o seguinte: a sua compreensão da lei era externa e superficial. Julgado segundo o padrão humano, preservara caráter irrepreensível. Em grande parte, sua vida exterior fora isenta de culpa. Acreditara realmente que a sua obediência fora sem falha. Então aqui o jovem rico estava na letra da lei. Na letra da lei, o jovem rico era irrepreensível. Aos olhos, olha aqui o que está sublinhado lá na primeira parte. Julgado segundo o padrão humano. Julgado segundo o padrão humano, ele não tinha defeito, de acordo com a letra da lei. Vamos continuar o texto. Contudo, tinha um receio íntimo de que nem tudo estava bem entre o seu coração e Deus. Isso originou a pergunta: o que me falta ainda? Todas as vezes que nós vamos a um congresso ou a um evento espiritual como este, toda vez que nós estamos reunidos, nós estamos ali nos perguntando constantemente: o que me falta ainda? Se nós estamos participando deste evento aqui, é porque sempre nós consideramos que, Senhor, ainda tenho que aprender de Ti, do Senhor. O que me falta ainda? Cristo leu no coração do príncipe. Uma só coisa lhe faltava, mas essa era um princípio vital. Carecia do amor de Deus na alma. Essa falta, a menos que fosse suprida, demonstrar-se-ia fatal para ele. Toda a sua natureza se corromperia. Meus irmãos, aqui está dizendo o que faltava para ele e que às vezes falta para muitos de nós. O que foi que o texto disse? O que é que falta? O amor. Que é o quê? Um princípio, queridos. O amor não é um sentimento. O amor é o quê?
Um princípio vital: eu decido amar. Eu decido amar apesar de. Eu decido amar o meu esposo apesar de, às vezes, ele me responder de tal maneira. Eu decido amar a minha esposa apesar dela reagir, às vezes, de tal maneira. Eu decido amar o meu irmão, meu irmãozinho ou a minha irmã, apesar de, às vezes, ele ou ela fazerem tal coisa comigo. É uma decisão. Amar é uma decisão porque é um princípio. E não é um princípio qualquer, é um princípio vital. É um princípio vital. E não é qualquer qualidade de amor. Nós vamos ler o texto em que o Senhor Deus diz qual é o tipo de amor que eu e você, nós precisamos ter. Este jovem, que estava no caminho da morte, escolheu continuar no mesmo caminho, caminho de morte. Ele era um jovem muito egoísta, cobiçando todas as suas riquezas para si mesmo, sem querer dividir com os outros. Como é que a gente sabe? Porque Jesus diz: vai, vende os teus bens, reparte com os pobres, depois vem e segue-me. E ele não quis fazer isso. Então, ele não possuía o amor de Deus no coração. Queridos, eu vou abrir um parênteses aqui, que quando nós estudamos a palavra de Deus e o espírito de profecia, o povo que professa a verdade presente hoje corre um seríssimo risco. Sabe qual é? De se tornar legalista. De se tornar legalista. É tanto texto e mais texto. E os textos são importantíssimos, porque sem eles não há transformação do caráter. Mas os textos desprovidos deste princípio vital que nós estamos vendo aqui, eles se tornam letra de lei. Letra de lei. E a letra da lei não opera nenhuma transformação duradoura. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Maior discurso de Cristo. A menos, agora sim, qual é o amor? A menos que aceiteis em vossa vida o princípio do amor, pronto a se sacrificar, que é o princípio de seu caráter, não podeis conhecer a Deus. Entendem, meus irmãos? Qual é o amor aqui? O amor, o princípio do amor pronto a se sacrificar. O amor pronto a se sacrificar. Esse é o amor de Cristo por nós. É o amor de Jesus por nós. Pronto a se sacrificar. Se eu não amar o meu semelhante, aquele que me difama, aquele que me oprime, aquele que me persegue, aquele que me faz, que me trata mal, pode até me tratar bem quando está na minha presença, mas me trata mal quando está longe de mim. Se eu não estiver disposto a amar esta pessoa com o amor que está disposto a se sacrificar, então eu não conheço o amor de Deus. É isso que o texto está me dizendo. E João, o Evangelho de João, capítulo 13, verso 35, nos diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Queridos, é tão fácil amar quem nos ama. É muito fácil amar quem nos ama. Parábolas de Jesus, página 208. Não é possível que o coração em que Cristo habita seja destituído de amor. Se amarmos a Deus porque primeiro nos amou, amaremos a todos por quem Cristo morreu. Existe aqui, vocês percebem que tem uma condição aqui? Se a Cleuma, coloque o seu nome. Cleuma, se você amar a Deus porque primeiro Ele te amou, então você vai amar a todos por quem Cristo morreu. Esse é o princípio. Esse é o princípio.
Podemos ser ativos. Olha o que Parábola Jesus, página 79, continua nos dizendo. Podemos ser ativos. Podemos executar muito trabalho. E esse trabalho aqui, queridos, é na obra, é na causa de Deus. Podemos ser ativos, podemos executar muito trabalho. Mas sem o amor. Amor como o que há no coração de Cristo, pronto a se sacrificar, jamais podemos ser contados na família celestial. Então, este é o princípio, inclusive, meus irmãos, que vai nos salvar a nós mesmos. Quando nós decidimos amar, porque amor é uma decisão, porque é um princípio. Quando nós tomarmos essa decisão, o Senhor Deus vai completar a obra, porque Ele prometeu. Ele prometeu que Ele faria na minha e na sua vida tudo o que fosse necessário para a minha salvação e para a salvação daqueles com quem eu estiver em contato. Nós estamos aqui todos como missionários. Nós vamos sair daqui no domingo ou na segunda, não sei quando vão sair, mas nós vamos sair deste evento e não podemos sair daqui da mesma forma como nós chegamos. E aqui eu deixo a pergunta: o que nós precisamos? Então, nós vimos agora o princípio do amor, o amor pronto a se sacrificar. Que não era a qualidade de amor, o princípio de amor que o jovem rico tinha. Mas e eu e você, o que nós precisamos? Primeiro, veja lá, o que nós precisamos? Um reavivamento da primitiva piedade. Nós precisamos entender como ter o poder do Evangelho. Como nós vamos ter esse poder? O poder do Evangelho. O poder que age na minha vida e que transborda para todos ao meu redor. Como render a vontade para ser controlada pelo Espírito de Deus? Queridos, um dos maiores desafios nossos é como render a vontade. Eu queria compartilhar com os irmãos este livreto aqui, que foi muito importante para a minha vida pessoal. O poder da vontade. A escolha é minha, mas o poder é de quem? De Deus. Dennis Priebe. Então, este livreto aqui, ele foi extremamente importante para mim, para minha caminhada. Porque eu sempre escutava como render a vontade, render a vontade, render a vontade. Senhor, como é que eu faço isso? Eu quero que o Senhor haja em mim, mas como é que eu vou fazer isso, Senhor? Né? E aqui tem uma citação de mensagens aos jovens que diz assim: você estará em perigo constante enquanto não compreender a verdadeira força da vontade. Pode crer e prometer tudo, mas suas promessas ou sua fé não têm qualquer valor enquanto não puser a vontade ao lado da fé e da ação. Você não precisa, porém, se desesperar. Deve estar determinado a crer, embora coisa alguma lhe pareça verdadeira e real. Então, o livreto é fantástico, a revistinha. Então, nós precisamos render a nossa vontade para que nós sejamos controlados pelo Espírito de Deus. E sabe quando é que começa? A rendição da vontade? Na madrugada. Na sua comunhão, na hora silenciosa. Na minha comunhão, na hora silenciosa. Acordar de madrugada para encontrar com Jesus nos primeiros momentos do dia determinam vitória ou derrota junto com Jesus. O nosso maior inimigo não é o diabo, queridos. Não é o diabo o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo é a semente do mal que insiste, que foi plantada há muito tempo em nós,
chamada ego. O ego, o eu. Essa semente, ela insiste em querer crescer e germinar e criar raízes no nosso coração. Acordar de madrugada para encontrar com Jesus determina se nós vamos, durante o dia, dar mais ouvidos ao diabo e às suas seduções ou ao Espírito Santo, terceira pessoa da divindade. Se nós vamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo dizendo, não faça isso. Você não precisa falar nada, fique em silêncio. Eu vou abrir um outro parênteses aqui. Nós íamos ter o momento da oração das esposas amanhã, de madrugada. Como eu não estou aqui no sítio, na chácara, então não vai ser possível a gente fazer. Mas eu vou comentar algo que eu comentaria amanhã. Nós mulheres, eu tenho 49 anos de idade. Ano que vem, meio século de vida. Eu fui educada por uma mãe feminista sem instrução formal. Minha mãe assina o nomezinho dela, coisa mais linda, ela assinando o nome dela. Ela assina o nome, parece uma criancinha de alfabetização quando está fazendo a letra cursiva, sabe? É assim que a minha mãe assina o nome dela. Mas minha mãe me educou para nunca entrar numa cozinha, nunca lavar uma roupa. Ela me educou para que eu fosse bem-sucedida lá fora, para ter recursos, é assim que é a sociedade, a gente sabe disso, para ter recursos para manter uma funcionária dentro de casa fazendo as coisas para mim. Essa era a cultura. Foi assim que eu fui instruída, foi assim que eu fui educada. E aí vem a mensagem de Deus dizendo, você tem que cuidar do seu lar. Você tem que cuidar do seu filho. Você tem que educar o seu filho. Nós tiramos o nosso filho da escola e ele foi educado no lar por mim, pelo meu esposo e por Jesus Cristo. E, diante de tudo isso, todo esses antecedentes, esse histórico familiar, vem o Senhor Deus e diz assim, Cleuma, você precisa ser submissa a seu esposo. Era algo inconcebível para mim. E aí vem a questão de render à vontade. Render à vontade. Render à vontade. Quando alguém que você ama, que você sabe que está certo, mas você tem que silenciar. Isso é só o Espírito Santo que pode fazer por mim e por você. Filhos, a mesma coisa. Irmãos, a mesma coisa. O que mais nós temos visto hoje nos grupos de WhatsApp são embates teológicos que gentilmente as pessoas chamam de debates. Vamos debater ideias. Queridos, é o ego inflado querendo falar mais alto. Nós precisamos saber como render a nossa vontade para ser controlada pelo Espírito de Deus. E isso só é possível quando nós caminhamos diariamente com Jesus Cristo por meio da sua palavra revelada. E a outra pergunta, por fim, como nós conseguimos isso? Isso tudo aqui. Como é que nós conseguimos o reavivamento da primitiva piedade? Como é que nós conseguimos ter o poder do Evangelho? Como nós conseguimos render a vontade para ser controlada pelo Espírito de Deus? Como nós conseguimos isso? O desejado de todas as nações tem a resposta para nós. E diz assim, ao alimentarem-se de sua palavra, acharão que ela é espírito e vida. A palavra de Deus destrói a natureza carnal, a natureza terrena, e comunica nova vida em Cristo Jesus. É a palavra de Deus. Se a palavra de Deus ela não é aberta diariamente, na hora silenciosa, quando nós estamos ali, quando o filhinho, a mamãe, vamos acordar mais cedo do que o filho.
Cada um ali na sua comunhão pessoal com a palavra, o Senhor Deus, ele vai se revelar, ele se revela para nós ali na madrugada, no silêncio da madrugada. 1 Coríntios 6:7 nos diz o seguinte: por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? O que é isso? É quando, nós estávamos conversando agora há pouco, é quando alguém nos fere e nós sentimos aquele ímpeto de revidar, de falar de volta. O Senhor chega conosco em 1 Coríntios 6:7 e diz: por que não sofreis antes a injustiça? Você sabe que é injusto? Sofra a injustiça. Você sabe que está errado? Sofra o dano. Deixa. Porque quem pratica a justiça no nosso lugar é Jesus Cristo. Ele é o nosso defensor. Podem manchar a nossa reputação, mas não o nosso caráter. O nosso caráter está protegido em Cristo Jesus. Muitos que se dizem cristãos são meros moralistas humanos. A obra do Espírito Santo é para eles uma obra estranha. A obra do Espírito Santo de convencer do pecado, da justiça e do juízo, para muitos é uma obra estranha. Por quê? Porque as pessoas não aprenderam a render a sua vontade, para que não seja mais a minha e a sua vontade, mas para que seja a vontade de Deus em nós. Você é batizado, frequenta uma igreja semanalmente, contribui com seus talentos na obra do Senhor, é uma pessoa trabalhadora, honesta e que ajuda o próximo. Então você é um cristão de sucesso, correto? Olha o que Testemunhos para a Igreja, volume 4, nos diz. O povo é mais ignorante acerca do plano da salvação e necessita de mais instruções sobre esse importante assunto do que a respeito de qualquer outro tema. Queridos, não é a nossa profissão de fé que vai dizer que comprova que nós somos cristãos. Só quem vai dizer se eu, por exemplo, eu escuto, e tenho certeza que vocês já escutaram as pessoas falando isso para vocês também. Irmão, você é uma mulher ou um homem de Deus. As únicas pessoas que podem de fato dizer se eu sou uma mulher de Deus chamam-se Márcio, Mateus e Marcos. Meu esposo e meus 2 filhos. Porque eles conhecem o meu íntimo. Eles convivem comigo dentro de casa. Eles sabem quem eu sou. Aqui eu posso mostrar o meu melhor para os meus irmãos. Eu posso ser muito educada, muito gentil, muito cortês, muito carinhosa. Mas essa minha vida, isso que eu mostro para os irmãos, só quem vai comprovar realmente se isso é real são os 3 homens da minha vida. Entende como são as coisas? Queridos, é no lar, na intimidade do lar, que nós somos cristãos ou não. É lá. Porque lhes dou testemunho. Romanos, capítulo 10, versos 2 e 3 nos diz assim: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. Queridos, aqui nós vamos ler a balança do Senhor. É a balança de Deus fazendo uma análise. E a análise de Deus é a análise mais perfeita, mais justa e a mais correta e transparente. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça,
não se sujeitaram à justiça de Deus. Está falando de um grupo de pessoas que professavam a verdade, mas não fizeram o quê? Não renderam a vontade, a correta ação do Espírito Santo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 363, 364, diz assim: a fé genuína apropria-se da justiça de Cristo e o pecador é feito vencedor com Cristo. Não há vitória sem Jesus, meus irmãos. É impossível haver vitória sem Jesus Cristo, pois ele se faz participante da natureza divina, a pessoa, né? E assim se combinam divindade e humanidade. Quem procura alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei, tenta uma impossibilidade. Não pode o homem salvar-se sem a obediência, mas suas obras não devem provir de si mesmo. Cristo deve operar nele o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. O Senhor Jesus Cristo é o fundamento. Lembra alguns slides atrás? Qual é o princípio que tem que nos mover? O princípio do amor. E que tipo de amor? O amor disposto, pronto a se sacrificar. E esse, por quê? Porque esse é o amor de Cristo por nós. Porque pela graça sois salvos, diz Efésios capítulo 2. Por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, feitura de Deus, de Jesus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas, para que nós andássemos em boas obras, nas obras de Jesus. Então, meus amados, Obreiros Evangélicos nos diz o seguinte: o inimigo do homem e de Deus não está disposto a que esta verdade seja apresentada claramente, pois ele sabe que se o povo receber a verdade, esta verdade plenamente, seu poder será quebrado. Que verdade é essa? A verdade de nós permitirmos que a vontade de Cristo seja a nossa vontade. Que a vida de Cristo seja a nossa vida. E isso nós só conseguimos, sabe de que forma? Contemplando a Jesus. Eu estava esses dias lendo as primeiras páginas do livro, os primeiros capítulos do livro A Ciência do Bom Viver. E a serva do Senhor começa falando ali de Jesus. Meus irmãos, é impressionante. Como não amar Jesus Cristo? Como não amá-lo? Como não querer não entristecer Jesus? Né? Às vezes a gente se distrai tanto durante o dia. Não sei se já aconteceu com vocês, de vocês estarem no momento de devoção pessoal, da sua comunhão pessoal na madrugada, e os textos que você está lendo ali, eles são tão maravilhosos, a palavra de Deus fala tão profundamente ao nosso coração. E aí a gente termina a oração e sai para as nossas tarefas do dia a dia. E dali a gente começa a tomar decisões sem perguntar nada para Jesus. Já aconteceu para você? Com você? Você vai decidir, o que eu vou preparar para o almoço? O que eu vou vestir? Né? Que atividades eu vou fazer com os meus filhos? E começa a planejar, sem sequer perguntar: Senhor, será que essa atividade é a atividade que o Senhor quer que eu faça com meu filho, com a minha filha? Senhor, será que esse é o melhor alimento que vai trazer bom sangue, boa nutrição para minha família? Nós estamos tão acostumados a tomar todas as decisões que nós colocamos o Senhor Jesus Cristo do lado e nós não lembramos dele. Para as decisões mais simples do nosso dia a dia, nós não lembramos. E aqui o texto de Obreiros Evangélicos está nos dizendo assim:
Se o povo receber plenamente esta verdade, o poder do inimigo será quebrado. Conselho para a escola sabatina. A fim de convencer outros do poder da graça de Cristo, precisamos conhecer o seu poder em nosso próprio coração e vida. Não temos como levar a verdade de Deus para outras pessoas se primeiro essa verdade não revolucionou a nossa vida antes. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que cumprir o ide. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Eu não sei pregar, não precisa. Viva! A vida do crente, ela é uma pregação. O crente verdadeiro, aquele que ama Jesus, ele prega de Cristo mesmo que a boca esteja fechada. Aí vem o Senhor e faz uma análise de novo do seu povo. O livro de Isaías é um livro que fala sobre a análise de Deus do povo dele. E nós somos o povo de Israel. Somos o Israel espiritual. Olha a análise do Senhor, uma análise tão dura. Porque eu sabia que tu és obstinado e teu pescoço é um tendão de ferro e tua fronte bronze. Povo de dura cerviz. Lembram? Dura cerviz. No momento, aceita, entende e quer. Quando se afasta, não, é a minha vontade. Nós precisamos estar vigilantes, queridos. Quando Jesus diz, orai e vigiai, vigiem-se a si mesmos, é o que ele diz para nós. Nós precisamos estar vigilantes. Queridos, é uma fração de segundos. Isso que eu vou falar, isso que eu vou dizer, vai me edificar, vai edificar quem vai ouvir. É relevante o que eu vou falar? É importante que eu fale? Se a resposta em fração de segundos é não, é melhor ficar calado. O evangelho deve ser apresentado não como uma teoria sem vida, mas como uma força viva para mudar a vida. Deus gostaria que seus servos prestassem testemunho do fato de que, pela graça do Senhor, os homens podem possuir semelhança com o caráter de Cristo e se regozijar na certeza de seu grande amor. Queridos, pela graça, os homens podem possuir semelhança com o caráter de Cristo. É pela graça de Deus. O evangelho deve ser apresentado como uma força viva capaz de transformar o viver. O livro Evangelismo, na página 152, nos diz o seguinte: desejo que compreendais claramente este ponto, que pessoas são impedidas de obedecer à verdade em razão de terem ideias confusas e também porque não sabem como entregar a vontade e a mente a Deus. Entendem, meus irmãos? Muitas pessoas não avançam na sua vida, na sua comunhão, na sua comunhão cristã, na sua jornada cristã. Por quê? Porque não aprenderam a entregar a sua vontade e a sua mente a Cristo. Tais pessoas precisam de orientações, instruções especiais quanto à maneira de se tornarem cristãs. Durante este fim de semana, nós vamos estudar a esse respeito cada vez mais. Não permitais que coisa alguma tire a vossa atenção deste ponto. Que farei para herdar a vida eterna? Esta é a questão de vida e morte, que cada um de nós deve assentar para a eternidade. Não podemos perder isso de vista. O que farei para herdar a vida eterna? Senhor, o que mais eu tenho que fazer? O que mais me ensina em amor? Pesquisai, pesquisai a preciosa Bíblia com corações famintos. Parábolas de Jesus, página 53. Uma suposta esperança
e nada mais provará ser a sua ruína. O que é ter uma suposta esperança? Uma suposta esperança é uma profissão de fé. Professar. Ter uma profissão. Eu sou adventista do 7º dia. Eu faço a reforma do vestuário, fiz a reforma do vestuário. Eu sou vegetariano estrito. É o jovem rico falando, entende? É o jovem rico falando. Então, meus irmãos, o coração da mensagem, o coração do evangelho é que o Senhor Jesus Cristo seja realmente o Senhor da minha vida e da minha vontade. Da minha vida e da minha vontade. Muitos são sensíveis à sua grande necessidade e leem, olha, muitos são sensíveis, ou seja, à sua necessidade, entendem a sua carência individual. E aí fazem o quê? Leem, oram e resolvem, decidem, mas não progridem. Parecem impotentes para resistir à tentação. Qual é a razão para isso? O texto continua. A razão é que eles não vão fundo o suficiente. Eles não procuram uma conversão completa da alma, para que as correntes que dela saem sejam puras e a conduta, o comportamento exterior, possa testemunhar de que Cristo reina por dentro. Todos os defeitos de caráter se originam no coração. Orgulho, vaidade, mau humor, cobiça procedem do coração carnal não renovado pela graça de Cristo. Queridos, pecados infinitamente piores. Pecados infinitamente piores. Eu não sei se eu vou encontrar aqui, mas tem uma citação aqui. Caminho a Cristo, que diz o seguinte: Deus não considera todos os pecados igualmente graves. Há, aos olhos do Senhor, assim como aos olhos dos homens, gradações de culpa. Por mais insignificante, porém, que este ou aquele mau ato possa parecer aos olhos humanos, pecado algum é pequeno à vista de Deus. O texto continua. Ao passo que o orgulho, o egoísmo e a cobiça, muitas vezes, não são reprovados. No entanto, esses são pecados, muita atenção agora, especialmente ofensivos a Deus, pois são contrários à benevolência de seu caráter e àquele desinteressado amor que é a própria atmosfera do universo não caído. Queridos, éramos para todos nós, hoje, era para nós fazermos parte do universo não caído. Este corpo não era para ser este corpo, era um corpo de glória, um corpo de luz, um corpo de pureza, assim como o corpo de Cristo, puro e santo. Era assim que era para ser o nosso corpo. Foi para isso que o Senhor Deus que nos criou. Mas estes pecados, que são especialmente ofensivos a Deus, são exatamente os pecados que nós conseguimos disfarçar. Nós conseguimos disfarçar. Orgulho, vaidade, mau humor, cobiça, irritação, impaciência, pensar o mal do semelhante, ruim, isso se chama de ruim suspeita. Isso é o que afasta, é o que ofende o coração de Deus, em especial, pecados ofensivos a Deus. Então, nós precisamos, o objetivo deste final de semana, um deles, é nós nos defrontarmos com quem nós realmente somos. Na nossa próxima mensagem, é esse o tema. Sou Nicodemos? Hoje nós vimos
características do jovem rico, que podem ser que sejam características da nossa vida e que precisam estar fora do nosso viver cristão. Amanhã, creio eu, nós vamos estudar as características da vida de Nicodemos, para ver se nós ainda as temos, se nós temos algumas delas. E que o Senhor Jesus Cristo possa nos ajudar. Nós estamos numa caminhada. E a caminhada é uma caminhada para frente e para o alto. Ela não vai mais voltar. Não temos mais. Você tem para onde ir? Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho mais para onde ir. O único lugar que eu tenho para ir é para o alto, rumo a Jesus. Nós não temos mais lar atrás. O nosso lar é acima, é no alto, avante. Então nós precisamos nos preparar para isso. E a preparação, ela consiste principalmente em nos humilharmos diante de Deus e rendermos a nossa vontade para que seja a vontade de Cristo operando em nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor Jesus Cristo nos ajude, que nós possamos aprender no dia a dia, madrugada a madrugada, a render a nossa vontade ao bom, manso e humilde Jesus Cristo, o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso Senhor, aquele que é tudo para nós. Vamos orar? Nós te damos graças, Senhor, porque a tua palavra é viva, porque o Senhor tem guiado o teu povo em meio às trevas deste mundo. Estamos aqui, Senhor Deus, para render a nossa vida, o nosso coração ao Senhor. Que o Senhor faça a sua vontade, nós autorizamos o Senhor, Pai, para que o Senhor limpe a nossa alma, o nosso coração, de toda a sujeira que o mundo já conseguiu implantar. E dá-nos um novo coração. Dá-nos o coração de Jesus Cristo, Senhor, pulsando em nós. E nos ajude, Pai querido, nos ajude a amar com o amor que é o amor de Jesus Cristo, o amor princípio, o amor que está disposto a se sacrificar. Ajuda-nos a te conhecermos diariamente, cada dia mais. Obrigada por ouvir a nossa oração em nome de Jesus. Amém.